Meus irmãos, nós vamos hoje abrir no livro do profeta Daniel, capítulo de número 4. Nós vamos ouvir sobre mais um sonho do rei Nabucodonosor. Capítulo 4, então, relata mais um sonho, começa muito semelhante ao primeiro sonho que ele teve, mas eu quero chamar a sua atenção para, ao longo dessa narrativa, pensar uma ou outra lição até a lição principal. Eu vou retornar a esse texto e então ir até o final na próxima semana. Achei que tinha muita coisa para ser colocada numa mensagem só, então eu convido você a uma leitura atenta desses versos. Nós vamos até o verso de número 27 do capítulo 4. Por favor, acompanhe a leitura de Daniel 4, 1 a 27, que diz o seguinte. Diz que o rei Nabucodonosor, na verdade, já começa dizendo de um édito, de uma proclamação real. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e, quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem induzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis que as visões do sonho que eu tive, eis as visões, do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo acham sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ela 7
tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto eu vi, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te preocupe, ou não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer erva como aos bois. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. De fato, este não é um texto muito fácil de extrair lições em seus pormenores. É muita riqueza, a gente não sabe exatamente o que sacar. A escolha mais fácil sempre é pegar o cômputo geral, fazer o arremate e talvez pular já para o fim. Afinal de contas, esse texto não acaba por aí. Mas o que esse texto nos ensina de verdade e aonde ele quer chegar, a gente não chegará no final dele hoje, mas isso será feito em 2 tempos. É talvez a lição mais básica para a qual a gente esteja preparado, que o orgulho é um dos poucos pecados universalmente reconhecidos como uma coisa errada. Há muitos anos já se vem dando aos pecados contornos elegantes ou superficiais. Afinal de contas, tentação deixou de ser perigo de cair em pecado
para se tornarem um bombom cheio de açúcar. Sedução, que é o pecado que faz com que os outros caiam, se torna nome de doce. E quando você sente doce ao paladar a sedução, talvez você não a considere mais um mal tão terrível assim. Mas tem muitas outras coisas que vêm se tornando ao longo do tempo troféu e fruto de uma perspectiva orgulhosa de vida, mas a gente não pode dizer assim. Quer ver uma das coisas que é uma grande virtude e que poucos lutam para mantê-la como virtude e outros preferem pressionar para que você nunca jamais diga que passou por isso? Arrependimento. Você pode mudar de vida e mudar de opinião, mas jamais dizer que se arrependeu. Por quê? Porque o mundo não quer que você concorde com Deus e sua lei, que o que ele diz ser virtude, de fato são. O mundo quer criar suas próprias virtudes e enaltecer os vícios e pecados que a Bíblia condena. Agora, o orgulho parece ser lugar comum. Ninguém gosta de gente orgulhosa, ninguém gosta de orgulho. Até mesmo quem não crê no cristianismo reconhece que o orgulho precede a queda e que jamais poderá ser contado como uma virtude camuflada sob algum novo nome, como vem sendo feito com outros pecados. Pois é, o orgulho, meus irmãos, ele é como um nariz. Está anotando aí? Então, anota isso. Orgulho é igual nariz. A gente vê mais claro na cara dos outros do que na nossa própria. Mas está óbvio para todo mundo. Até que a gente experimente na pele o poder e a graça de Deus, nós jamais seremos transformados de nosso orgulho. Foi assim com Nabucodonosor. Antes dessa experiência pessoal, o próprio Nabucodonosor, como muitos de nós, eu e você, já testemunhamos o poder e a sabedoria e até a graça que agora viriam lhe visitar. Mas sabe aquele ditado que diz que a gente precisa ver para crer? Pois é, não é bíblico. Porque Nabucodonosor viu, como você já viu várias vezes. E ele não foi o único. Depois de Nabucodonosor, pessoas como o apóstolo Paulo, ainda na época em que se chamava Saulo no Novo Testamento, antes do seu encontro com Cristo a caminho de Damasco, também chegou a ver, por exemplo, a Estevão sustentando um maravilhoso testemunho de fidelidade ao Senhor. Nabucodonosor, por sua vez, tinha testemunhado muita coisa. No capítulo anterior, pouco tempo antes do capítulo 4, acreditam alguns comentaristas, Nabucodonosor testemunhou e viu Ananias, Misael e Azarias saírem ilesos da fornalha. E sabe o que mudou em Nabucodonosor? Nada, como já diria o sábio. Nada havia mudado em ambos, Paulo e Nabucodonosor, até que eles fossem transformados pela graça redentora de Deus. Ver os atos poderosos de Deus não teve tanto poder transformador assim, como hoje em dia se crê por parte de muitos evangélicos. Talvez essa seja a razão pela qual se televisiona tanto milagre esfarrapado por aí. Creem que se as pessoas virem o poder de Deus, talvez se rendam. Talvez seja esse tipo de crença ingênua
que faça com que as pessoas acreditem que depois da quarentena sairemos uma humanidade melhor do confinamento. Bom, eu não sei se sairemos melhor, mas certamente sairemos mais gordinhos e com déficit de vitamina D. Será que essa é a versão melhor de humanidade que a gente deve esperar para a pós-pandemia? Bom, certamente que miraculosas demonstrações do poder de Deus podem fazer as pessoas parar para pensar, mas verdadeira conversão só é alcançada pela experiência pessoal com o poder e a graça de Deus. Se você não tiver tempo ou perder talvez aí toda a explicação desse texto, só a preparação para abordá-lo já é lição suficiente para você carregar para a sua vida. Evangelização não começa com portentosos milagres da parte de Deus, mas com uma experiência pessoal com ele. Essa experiência na vida de Nabucodonosor é o que você vai ver agora no capítulo de número 4 de Daniel. Vamos ao texto. Bom, a primeira coisa que eu quero que você note nesse texto, para que você vá percebendo os detalhes e assim se prepare para tirar as lições corretas desse texto, é perceber que o capítulo 4 é um copy and paste. É um Ctrl-C, Ctrl-V. Sim, você notou aí que o narrador do capítulo 4 não é Daniel. E é um dado notável perceber que quem escreve, não quem registra, não é? Porque Daniel vai deixar registrado em seu texto profético, mas quem fala em primeira pessoa nesse texto não é Daniel. Daniel não é o narrador, mas o próprio rei Nabucodonosor, o que é digno de nota. Está percebendo aí? Por que agora não é Daniel contando sobre Nabucodonosor, mas o próprio Nabucodonosor falando em linguagem direta a respeito do que ele experimentou? Talvez porque o profeta quisesse que os fatos contassem a história per si. Já que Nabucodonosor será transformado, que ele dê o seu testemunho e que Daniel não fale sobre, mas dê espaço para que Nabucodonosor fale de si mesmo. Era a vez de Nabucodonosor reconhecer os sinais e maravilhas de Deus, e então que fossem as suas palavras a dizerem o que ele experimentou, ouviu e passou. Então, o que nós temos aqui no capítulo 4 é o testemunho de Nabucodonosor, e não uma história contada sobre ele, que é importante da gente perceber. Outra coisa que eu quero que você note nesse texto é que essa primeira parte, que é o que você está lendo aí, talvez ela não explique necessariamente que Nabucodonosor se arrependeu e se tornou um cristão. A comparação com o apóstolo Paulo deve encerrar-se lá na ilustração de que ver não é necessariamente se converter. Nabucodonosor e a história que o cerca é tão controversa que os estudiosos não chegam a um acordo pleno se ele de fato se converteu ou não. Há quem creia que Nabucodonosor de fato se converteu, há quem descreia disso. João Calvino, por exemplo, é alguém que, olhando para esse texto, diz: vou deixar a questão em aberto. Ou seja, se quando Calvino fosse para o céu encontrasse com Nabucodonosor, ele iria dizer, sem surpresas. E se ele fosse para o céu, João Calvino, e lá não encontrasse Nabucodonosor, ele poderia dizer, suspeitei desde o princípio. Será que você também consegue deixar em aberto essa questão? Por que eu estou dizendo isso? Porque você reparou aí que em nenhum momento Nabucodonosor chama Daniel de Daniel? Porque o seu nome judeu só vai aparecer depois da transformação. Então, nesse primeiro momento, nós não sabemos se, de fato,
Nabucodonosor está de todo transformado. A gente sabe, por que eu estou dizendo isso? Porque em todo o tempo, Nabucodonosor chama Daniel de Beltesazar e até explica nessa insistência que o nome dele era segundo o nome do seu Deus. E como esse trecho, esse testemunho, ele é escrito pós-transformação, já não era para Nabucodonosor ter escrito isso de forma diferente, do tipo, segundo era o nome do meu Deus, o segundo Deus que eu adorava na época. A gente sabe que ele chamava Daniel de Beltesazar e que depois da transformação passou de vez em quando a relembrar aí. Ou então, talvez Daniel é quem insira o seu próprio nome, se tornando o narrador do texto. De qualquer forma, o que temos aí é descrições e caracterizações pagãs da situação. Olha mais adiante que Nabucodonosor descreve Daniel em termos bem pagãos. Ele diz assim: eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos. Eu fico imaginando que antes de Daniel entrar, Nabucodonosor deve ter batido na madeira 3 vezes. Não é coisa de crente. Se você já fez isso, se arrependa. Repare que esse texto é bastante controverso. Nabucodonosor vai começar dizendo que vai contar aquilo que o Altíssimo fez e que o seu reino é um reino sempiterno, mas chama Daniel de Beltesazar, diz que o nome dele era conforme o Baal, ou Bel, que era o nome de seu Deus, e que Daniel tinha uma áurea meio difícil de descrever, um ki muito forte, que o cosmo de Daniel brilhava no escuro, ou seja, as descrições são bagunçadas nesse texto. Não recomendo que você use para usar como demonstrações de conversão. Meu querido, se você vê um artista numa rede de televisão falando sobre Deus e posta nas suas redes sociais, glória a Deus, fulano se converteu porque mencionou a Deus, não se esqueça do relato de Nabucodonosor. Ele começa dizendo que Deus é o Altíssimo e que seu reino é sempre eterno e que coisas maravilhosas. E a gente não sabe que linguagem é essa, que raio de linguagem pagã é essa usada. Não se engane, porque isso é auto-engano. Ai, fulano mencionou Deus. E daí? Nabucodonosor, muito antes do capítulo 4, já tinha escrito éditos dizendo que se alguém desandasse a boca contra o Deus daqueles 4 jovens, seria duramente castigado. Ora, isso em nada implicava em conversão. Então, atenção aos detalhes. Nós seguimos nesse texto porque há um detalhe que chama atenção aqui, que é dito pelos profetas sempre e de várias formas diferentes. Isaías, quando foi chamado, no capítulo 6, é avisado pelo Senhor que ele falaria sem ser ouvido. E ele fica assim um pouco desanimado e pergunta: até quando, Senhor? E ele diz: até que eu, batendo nessa árvore, sobre só o toco. Era um chamado a que Isaías permanecesse fiel, mesmo que debaixo de dura reprovação. Ezequiel, que de forma muito bonita, apesar de ser um texto forte, diz que, ouvindo da parte do Senhor, que ele deveria permanecer fiel, porque eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que no meio deles houve um profeta. E no texto de Daniel, a maneira como isso aparece, vem do testemunho daquele que não conhece ainda o Deus de Daniel, mas reconhece que nenhum mistério lhe era difícil. As razões pelas quais isto era verdade não estavam claras para Nabucodonosor.
Ele acreditava que nele o espírito dos deuses santos estava lá, como se o poder fosse de Daniel. Ou seja, Nabucodonosor não prestou atenção em uma vírgula do que ele falou no capítulo 2. Que não era dele, que tudo isso era... Ele não era melhor do que os outros homens. E Nabucodonosor disse, não tem problema, o seu ki é muito grande, muito forte, muito poderoso. E ele não entendeu nada. Ainda assim, aqui, ele considera Daniel um ser especial e não Deus como o único Senhor. Continuando nesses detalhes do texto e as coisas que nós vamos colecionar para entender o que esse texto está dizendo, nós reparamos que Daniel, num primeiro momento, fica relutante em dar a Nabucodonosor a interpretação do sonho. E eu acho muito curioso o cuidado com que Daniel, aliás, o cuidado e o respeito com que Daniel trata Nabucodonosor e a maneira desleixada, desrespeitosa, pouco polida com que nós, servos do Altíssimo, às vezes nos referimos e nos direcionamos aos governantes do nosso mundo e tempo e aos inimigos da nossa fé. Eu vejo que, apesar de Daniel ter liberdade, condições, prova, lastro, para poder dizer na cara de Nabucodonosor que ele era o homem e que, se você pudesse resumir a história, eu acho que a palavra ou a expressão que eu gosto de usar e que resumiria bem o que Nabucodonosor sonhou, fosse eu, né? Fosse eu que estivesse sendo chamado lá, fala, diz aí, Jonatas, a interpretação do meu sonho, eu diria, rei, tu tá lascado. Mas repara que Daniel hesita, como que aguardando que Nabucodonosor lhe dê permissão para falar. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo, ficou atônito por algum tempo e seus pensamentos o turbavam, como quem procura achar as palavras certas para falar o que ele acabou de ouvir. Eu disse certa feita que nem todo mundo gosta de peixe cru. A parte boa de você gostar de peixe cru e gostar de churrasco é que você gosta da carne em qualquer estado. Tem quem goste só de um, tem quem goste só de outro, eu gosto de qualquer jeito. E eu disse, cuidado, peixe cru vai bem, palavra crua, não. Às vezes a gente precisa gastar um tempinho cozinhando as palavras antes de falar. Daniel estava ali, cozinhando impressão, porque o que ele fosse falar seria duro. É Nabucodonosor quem dá permissão para que ele fale desimpedidamente, de modo que nenhum mal lhe viesse a acontecer. E esse era, me parece, uma decisão sábia do profeta Daniel, porque, dada o histórico caprichoso do rei Nabucodonosor, uma palavra errada poderia causar a morte de todos os sábios. Mas Nabucodonosor vai tranquilizar o profeta, garantindo segurança, não importando qual fosse a interpretação, e só então Daniel abre a sua boca e não abre, agora que tem permissão, pode falar, fale francamente, ser sincero, e ainda assim ele não lança um tá lascado para Nabucodonosor. Ele é extremamente cuidadoso nesta apresentação do sonho. Antes de Daniel passar a interpretação do rei, Daniel faz uma importante ressalva e começam aqui as nossas lições. A preciosa lição que nós temos aqui de cara é a lição da humilde intercessão pelos governantes. Daniel
não começa dizendo antes, ele diz: Senhor meu, o sonho seja contra aqueles que têm ódio de ti, contra os que são inimigos de ti, que o mal que este sonho encerra aconteça com os seus inimigos. Daniel está dizendo: eu vou te dar a interpretação, mas eu não vou dizer bem feito. Eu não vou dizer que bom. Eu não vou desejar isso para você. E isto porque é uma tolice. Cuidado, essa não é uma palavra ofensiva. Tolice é a falta de capacidade de pensar em todos os lados de uma mesma questão. Tolo é o contrário do sábio. E quão tolo é o desejo de ver a desgraça daqueles que governam sobre nós. Mesmo sendo merecida a desgraça que se avistava sobre Nabucodonosor, Daniel não ousa se satisfazer nela. Daniel reitera o seu desejo de que o reino babilônico seja bem-aventurado. Daniel estaria mudando de lado e agora desejando o bem de Nabucodonosor porque ele o engrandeceu, porque ele recebeu coisas boas deste reino e desse mundo. Haveria Daniel de ter esquecido das suas dores, da sua terra, do seu Deus? Eu creio que não. Eu creio que não. Orar por governantes tiranos é um grande desafio. Pode ou não ser o nosso caso, e isso não vem ao caso. A lição que esse texto nos ensina, esteja você onde estiver, debaixo de que governante for, em que tempo for, orar por governantes tiranos é um grande desafio, mexe com as profundezas das nossas entranhas. Mas aqui eu vou me valer das palavras de João Calvino, que ensina que, embora difícil, assim devemos fazer, pois Deus não permite que sua graça seja completamente extinta deles, os governantes tiranos. Aliás, ele diz que os tiranos lutam para apagar completamente toda e qualquer luz de retidão e justiça e para tudo confundir. Todavia, o Senhor os sustenta de uma forma secreta e incompreensível para que sejam forçados, repare aqui, isso é Calvino, repare no que ele diz, para que se vejam forçados a fazer algo proveitoso em prol da humanidade, quer queiram, quer não. Ora, Daniel podia dizer: é a nossa hora, é a hora da revanche, você vai pagar pelo que você fez. Mas Daniel estava sob a demanda do Senhor profetizada em Jeremias 29:7, para que ele orasse pela prosperidade da Babilônia, pois, como diz o profeta Jeremias, sua paz estaria na paz deles. Sua paz estaria em vossa paz. Eu acredito que nada é pior, ou nada perfaz tanta tolice do que torcer pelo mal e pela estupidez ou nadar de braçada nas tolices e na falta de sabedoria dos nossos governantes, porque na tolice deles nada a nossa desgraça. Devemos antes orar para que Deus lhes dê sabedoria, para que, mesmo desejando o mal, façam algum bem em prol da humanidade, quer queiram, quer não. A derrocada, a humilhação e o destroçamento do reino babilônico era, sem dúvida, uma manifestação da justiça de Deus. Mas nós jamais podemos fazer como fizeram os vizinhos de Jerusalém, que inimigos dela, vendo-a cair, disseram: arrasai-a, arrasai até os fundamentos. Eles já tinham passado por isso. Daniel não podia repetir o pecado. O texto prossegue, mostrando para nós que
a visão de Nabucodonosor sobre a tal da árvore cósmica, a árvore gigantesca, tinham referências muito claras ao que eles estavam experimentando no momento. Por exemplo, diz, enquanto Daniel está explicando, diz que aquela árvore tinha debaixo de si todos os animais do campo e todas as aves do céu. Essa era uma referência à multiplicidade de povos, línguas e nações debaixo do Império Babilônico, inclusive para as quais Nabucodonosor endereça a sua carta, o seu édito real. Essa era uma referência. Então, Daniel está desmistificando as analogias. Também disse que esta árvore tinha folhagens formosas e fruto abundante. Eu vou caminhar aqui mais uma vez com a interpretação de Calvino, que acredita que essas expressões digam respeito à opinião popular. É como se Nabucodonosor tivesse um alto índice de aprovação popular. Porque vamos combinar que faz sentido a interpretação de João Calvino, porque parece que a reclamação faz parte do DNA humano. Mesmo que a situação seja boa para nós sempre achamos um jeito de reclamar. A folha pode ser bonita, mas também não seja do jeito que a gente gosta. O fruto pode ser abundante, mas talvez não esteja tão doce quanto a gente gostaria. E a percepção de que essa folhagem era formosa é subjetiva. E ela pode realmente indicar a percepção subjetiva do povo sob o domínio de Nabucodonosor. Ou seja, essa pode não ser a opinião de todos, mas era a opinião da maioria. E não quer dizer que essa fosse a opinião de Daniel ou dos povos que tiveram contato com os caldeus. Essa certamente não era a opinião dos judeus esmagados pelo trator babilônico. Mas vai lá, era assim que as pessoas viam esta árvore e era dessa forma que ela era interpretada. Agora, nós chegamos à segunda lição desse texto, que é quando Daniel finalmente diz que o rei, a árvore, era Nabucodonosor. E aqui há uma mistura de luz e trevas. E, ao contrário do que é esperado, a má notícia precedendo a boa notícia, nós temos uma boa notícia, ou uma interpretação positiva, precedendo a má notícia. Daniel diz que a árvore cósmica, a árvore gloriosa, era Nabucodonosor. Não o reino da Babilônia, mas o próprio Nabucodonosor. E o rei se alegra num primeiro momento, pois seu reino e seu poder eram agora reconhecidos como uma grande árvore cósmica. Reparou aí? Essa árvore cheia de gente, cheia de povos, cheia de animais, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. Repare, ele está falando pessoalmente. A tua grandeza cresce, chega até o céu e o teu domínio até a extremidade da terra. Ou seja, o limite, a coisa mais próxima da concretização de uma torre de Babel, de um governo único mundial, teria sido aí o Império Babilônico. Nabucodonosor, chegou no cimo do monte e de lá vai cair. Porque Daniel prossegue dizendo que a interpretação não era tão boa quanto a analogia. Você acha que sorte de pobre dura pouco? E de rei babilônico? A história prossegue dizendo que o desfecho seria sombrio. Essa árvore que se engrandecia e chegava até os céus, uma outra figura dessa neotentativa da Torre de Babel, seria cortá-la como foi destruída a torre. Perderia sua glória, seu poder, sua majestade. E no caso de Nabucodonosor,
isso tinha implicações mais graves. Ele perderia até a sua própria humanidade. Aquele que pensava a respeito de si em termos divinos, como o centro cósmico do universo, seria transformado numa besta fera para que aprendesse que não passava de um simples humano. Ele teria que aprender que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer, tal como tinha dito o anjo no sonho de Nabucodonosor, faz até de um simples homem o governante do mundo. E a ideia ali não era ser o governante e a grande árvore, mas chamar o homem de simples. Você não deixaria de ser quem é. Numa entrevista recente, um desses gurus e ensinadores de riqueza contou da sua experiência com homens ricos e poderosos do nosso mundo atual. E os entrevistadores ficaram com os olhos cheios. Eu não vou usar a expressão que ele usou, porque é descortês, não dá para usar num sermão. Mas ele, em resumo, disse isso. Quando eles perguntaram, e aí, como é estar entre os grandes? Eles são gente normal? Ele disse que todos são normais, a diferença é que eles têm mais dinheiro e podem fazer mais coisas, mas padecem dos mesmos dramas e fazem o que nós todos fazemos. Nada de diferente. E é engraçado como a gente nutre essa ideia boba, ingênua, tolinha, de que pessoas poderosas são diferentes, superiores, superpoderosas. Deus iria humilhar Nabucodonosor de maneira vexatória, de modo que até a sua humanidade lhe seria retirada. Talvez você pense, não há nada mais precioso para nós do que a nossa dignidade pessoal. E até essa Deus tirou de Nabucodonosor. Há, porém, uma nota de esperança aqui. Apesar da má notícia de que o corte da árvore implicava na retirada de Nabucodonosor de entre os homens, um toco permaneceria. Havia uma nova esperança, um possível novo crescimento para essa árvore cortada. Eu sei que você está doido para que eu explique aí a questão dos 7 tempos, como quem explicasse que passaram-se 7 anos até que Nabucodonosor recobrasse a consciência, como provavelmente você foi ensinado na sua infância e eu também, mas não, isso não quer dizer que 7 tempos significam 7 anos necessariamente. Quanto tempo foi? Não é dito. Pastor, é dito sim. Eu estou lendo aqui que diz que vai passar 7 tempos por cima de ti até que conheças o Altíssimo, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, 7 tempos é o equivalente a 7 anos, não é? Você está doido para que a gente desvende os números de Daniel e não quer aprender o que Daniel está ensinando. Não! 7 é uma forma hebraica de se referir à ideia de completude. Ou seja, quando ele fala de 7 tempos, ele não está falando de um tempo depois do outro, de uma sequência. A ideia de 7 aqui é a ideia de perfeição. Em resumo, Daniel está interpretando o sonho e está dizendo para Nabucodonosor, vai passar o tempo necessário para que algo se complete. O tempo necessário para que algo se complete. Ou seja, Nabucodonosor permaneceria o tempo que fosse necessário até que a obra que nele estava sendo operada se completasse. De modo que ao final dos tempos ele estivesse pronto para reconhecer que o céu domina. Ou seja, que Deus é quem dá realmente o controle e governo a quem ele quer, mas no final é ele quem governa com mão poderosa e não os instrumentos. Às vezes, a gente
queria muito que isso daí significasse 7 anos e não a ideia de completude. Porque se fosse 7 anos, eu não teria uma lição para dar para vocês. Mas se for uma ideia de completude, então a lição é a seguinte: Deus vai gastar o tempo que for necessário para fazer você entender que Ele é quem governa. Que, mas eu já aprendi a lição, ou tá bom, eu já entendi. E o ponto é que só estará bom quando Deus julgar que a obra está completa. E que Deus vai gastar o tempo que for necessário para te fazer entender o que Ele está te ensinando. Tão logo Nabucodonosor reconhecesse, mais rapidamente estaria restabelecida a roda dos homens civilizados. A nota de esperança é: basta você se render. Mas enquanto Nabucodonosor resistisse, Deus não teria pressa. A gente quer aprender rápido. Ora, aprenda! O que é que eu tenho que aprender então para me ver livre da pressão e da prensa, não é? da quebradura que Deus está me impondo? Que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ou, se você preferir, o final do verso 26 aí, depois que tiveres conhecido que o céu domina. De qualquer forma, o que você precisa entender é que Deus é soberano. Sobre a terra e sobre os céus, Ele é Senhor absoluto. E até que você aprenda, Deus vai insistir. A última grande lição, então, está no verso final, que eu escolhi para encerrar. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e tuas iniquidades. Mesmo Daniel sendo porta-voz de tão constrangedoras notícias, ele insiste com o rei para que ele se arrependa aí no verso 27. Se Nabucodonosor se humilhasse, Deus não precisaria fazer o que estava prometendo. Se ele não se arrependesse, porém, ele descobriria da pior forma que estava errado, tendo que ser humilhado ao ponto de se assemelhar às animalhas do campo. E Deus, às vezes, imprime em nosso coração, ou nos dá exemplos ao nosso redor, do desfecho final das escolhas erradas que fazemos no presente. A terceira lição, portanto, é que existe sempre uma chamada ao arrependimento da parte de Deus, uma chance que a gente tem de mudar o curso da nossa vida, quando o curso atual termina fatalmente. E os avisos que Deus nos dá são como placas e sinais que nos alertam para a necessidade de mudança de rota. Ouvir os apelos do profeta seria aceitar o arrependimento e se propor a uma auto-humilhação diante de Deus, para que Deus não tivesse que humilhá-lo. E não é fácil se humilhar voluntariamente. Eu não sei você, mas eu não gosto. Nem de um, nem de outro. Entre se humilhar e ser humilhado, prefiro não ser. Mas os avisos que recebemos ao longo do caminho servem para isso, para que você pegue a chance de se humilhar, porque se Deus tiver que fazê-lo, ele vai pesar a mão e a mão dele é mais pesada. Os avisos que recebemos ao longo do caminho dessa subida à montanha do orgulho servem para nos fazer desistir da escalada. O prêmio de chegar ao topo da nossa arrogância não é a majestade, mas a humilhação vexatória do pior que pode nos acontecer. E aí você vai ter que descer dessa montanha como um cãozinho envergonhado e volta o cão pelo seu caminho. Agora pensa em você e na sua história. Nas oportunidades que perdeu de desistir de um caminho de ruínas e dor porque não deu ouvidos aos avisos. Se Deus o tem preservado das coisas piores, isso é pura graça. Louve a Deus. Mas que o exemplo de Nabucodonosor
te sirva hoje, para mais uma vez abrir os seus olhos para ver e seus ouvidos para ouvir. Desista do caminho da morte antes que ela chegue. Desista do caminho da ruína antes que ela lhe alcance. E você sabe, quando está subindo a maldita montanha da derrocada, quando o mau cheiro do orgulho é perceptível. Se você percebe sinais de orgulho, para! E desce, porque você está subindo a montanha da desgraça. A figura de uma árvore cósmica não era nova, talvez nova para Nabucodonosor, mas na hora que Daniel ouviu a história da árvore, ele falou, vai dar ruim. Por isso que Daniel foi rápido em rogar ao rei que se arrependesse, extrapolando até, quem sabe, das suas funções como conselheiro, mas nunca das suas funções como profeta. Por quê? Porque Daniel, está claro que Daniel conhecia as escrituras do Velho Testamento, mas Daniel conhecia a metáfora que está lá em Isaías 6, que nós lemos nessa liturgia. E que posteriormente essa ideia de árvore também vai aparecer no Novo Testamento. A metáfora, por fim, falava de Israel. Israel foi orgulhosa. Israel era a grande árvore do Senhor. Era debaixo dela que Deus faria todos os povos se reunirem. Mas Israel, como nação, entenda-se aí, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, não ouviu a voz precavida do Senhor. E foram vários avisos. Meus irmãos, tem uma coisa boa sobre Deus. Deus não conta até 3. Deus conta até 1000. E Ele manda muitos avisos. Para, senão você vai apanhar. Mas Israel se fez surda aos repetidos alertas dos profetas. E como continuou a escalada da montanha do orgulho, encontrou no seu cume o julgamento do Senhor. Israel foi como uma árvore cortada porque não plantou as suas raízes junto à corrente de águas. Israel foi destruída até que sobrasse um toco. Por isso Daniel disse, rei, a gente já passou por isso. Não vai por aí não, que dá muito ruim. Israel é quem havia sido designada e falhou por se apegar à sua empáfia e orgulho. Nós temos um grande alerta aqui. O alerta é: ouça os avisos que o Senhor te dá antes que seja tarde. Se Deus ofertava a Nabucodonosor perdão, não o faria com muito mais favor ao seu povo? Dê ouvidos. Porque se Deus avisa até o rei Nabucodonosor, quanto mais a você que ele ama e quer salvar. Que Deus tenha misericórdia de nós e abra os nossos ouvidos para ouvir, nosso coração para crer e as nossas atitudes para obedecer. Que seja assim. Amém.